Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo esse podcast. Bom, galera, hoje vai ser só eu aqui de novo, né? Minha mãe não vai poder participar, infelizmente, deste podcast, mas cá estou eu. E antes de mais nada, porque eu esqueci de comentar isso no podcast passado, no episódio 5 eu tinha comentado que a gente tem ao invés de eu falar que era o sistema periférico, o nosso... Boa noite! Era o nosso... Ao invés de eu falar do sistema periférico, eu falei do sistema central, que é onde está situado assim, sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático. Não é no central, é no periférico, né? Na hora da ansiedade, a gente acaba pensando que falou certo, mas eu tinha falado central, e na verdade é o periférico. Então eu só queria consertar isso, né? Dar essa explicação, porque eu acabei falando errado. E acabei no passado esquecendo de comentar sobre isso. Então eu, inclusive, anotei para não esquecer. Então é isso. Bom, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância da gente ter a pausa. Eu tinha pegado umas fotografias, mas infelizmente teve muitos acontecimentos aqui. Meu celular, inclusive, desligou e não ligou mais. Eu tive que dar uma improvisada aqui, ou seja, as fotos que eu tinha selecionado ficaram lá no outro celular. Então, não vou ter as fotos, mas tem uma técnica, né, que é a técnica de Pomodoro, que ela fala dessa importância das pausas. E ela já está no perfil do Instagram do Tal Mãe Tal Filha. Então, se alguém tiver essa curiosidade de estar vendo, a imagem já está lá, né? Essa técnica. Porque, às vezes, a gente gosta de ver imagens, né? Para as pessoas visuais é maravilhoso. Para as auditivas, só ouvir tá bom. Então, a gente tem o objetivo conseguir atingir a todos, né? Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho... Vou, né, falar, porque eu estou sozinha hoje, sobre a importância das pausas, né? Então, primeira coisa, eu queria trazer um fato interessante, que eu estava lendo na revista Exame, de 2015, que é uma professora da Faculdade de Ciências de Medicina de Santa Casa de São Paulo, a Carla... Nossa, não vou saber falar o sobrenome dela, não. Mas é a professora, a Carla, ela falou que a gente consegue manter aquele foco durante 50 ou 60 segundos. Depois disso, a gente acaba se dispersando com uma facilidade. Isso me fez até pensar que nas escolas americanas, geralmente as aulas elas duram 50 minutos. Os outros 10 minutos é para o aluno ele poder ir beber água, ir no banheiro, ou até mesmo ele ir para o armário dele e pegar as coisas, os livros, as coisas da próxima aula. Porque lá nos Estados Unidos, quem muda de sala são os alunos, não o professor, como é comum no Brasil. Então tem esses 10 minutos aí de break justamente para a pessoa poder pegar o que vai precisar para a próxima aula, beber água e até mesmo descansar. E aí eu fiquei pensando, nossa, genial, porque realmente 50 minutos que a gente consegue se concentrar. E aí eles têm esses 10 minutinhos de intervalo, de break, de uma aula para outra. Então eles acabam ficando até um pouco mais produtivo, né? Então, olha que fato legal. A gente pode pegar e começar até incluir algumas pausas na nossa jornada, né? Tanto para trabalho quanto para estudos, né? Estudo ainda é mais fácil porque geralmente é você com você mesmo. Agora numa empresa, meio que tem que estar num consenso, né? Quando você tem uma equipe, às vezes o gestor não vai querer que de 50 a 50 minutos tenha alguns intervalos, né? E às vezes é intervalo, não estou falando nem de 10 minutos, às vezes é 5 minutos. Às vezes é você parar o que você está fazendo porque você está tão imerso ali e você já está cansado, já está com a mente cansado. Então não vem criatividade, você fica com mais estresse. Fora que se você trabalha sentado, você é mais propício a ter dores musculares durante o dia, porque
a gente foi feito para se movimentar. Então, quando a gente passa muito tempo sentado, também não é bom, sabe? Para o nosso sistema circular, né? Então, a gente precisa se locomover. Nem que a gente vai e levanta assim, vai fazer um alongamento, sabe? Ou às vezes até fazer uns polichinelo, né? Que estimula bastante as panturrilhas, que é como segundo coração. Então, olha que importante isso, porque a gente tem que ter esse cuidado com a nossa saúde, né? Acho que foi Laí Ribeiro que falou que se você não arrumar um tempo para você cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então, olha que sério isso, né? Então, vamos colocar assim. Vamos supor que você esteja trabalhando, então, numa multinacional, que você pegar e falar pro seu gestor, pro seu líder, olha, de 50 em 50 minutos a gente podia ter um intervalinho, às vezes de 10 minutos, 5 minutos, às vezes ele não vai gostar da ideia, não vai aceitar. Mas você às vezes pode pegar esse um minutinho, às vezes você tá ali concentrado, tentando, sabe, quebrar a cabeça para achar uma solução para algum problema que não tá fluindo porque a sua mente já tá exausta. Então às vezes você vai ali e vai beber um pouquinho de água, vai conversar com alguém. É incrível como vem os insights, sabe? E às vezes você muda totalmente o foco, sabe? Eu mesma já fiz o experimento de, em um momento que eu tava na empresa, então não tava vindo ideias, e daí eu peguei e falei assim, peraí, eu vou ali beber uma água e eu já volto. E aí nesse tempo eu peguei o celular e fiquei assim, eu vou assistir uma coisa que vai me fazer rir, vou assistir uma coisa que vai me distrair de imediato. Aí eu fui assistir erros de gravações de séries, tipo Friends, The Big Bang Theory, que tem um monte no YouTube. E daí você começa a rir. E às vezes ali um vídeo de 3 minutinhos, 5 minutinhos, claro que eu vi menos ali, né? Mas só de eu rir ali, eu me descontrair, aquilo já deu uma relaxada. E aí depois de um tempo, quando eu voltei lá, peraí, se a gente fizesse tal coisa? Então assim, os insights eles vêm quando você tá cansado, não adianta você ficar insistindo. É igual quando você tá estudando para uma prova que vai cair no outro dia. E às vezes você já tá estudando um tempão e parece que você começa a ler, você começa a esquecer as coisas. O ideal é você ir parar de estudar e, tipo, vai dormir. Vai lá, dorme. No outro dia, qualquer coisa, você dá mais uma revisada que você vai ver que tá tudo aqui. Só que quando você tá cansado, não adianta ficar insistindo. Então, dá esse break. Dependendo do horário que você estiver estudando, se você está estudando à noite para uma prova que você vai fazer no outro dia de manhã, e às vezes já está tarde, às vezes o ideal é melhor você ir dormir, e no outro dia você revisa. Agora, se você tiver assim, eu estou estudando no meio da tarde, então dá para você fazer um intervalo, pode botar aí uns 5, 10 minutinhos, às vezes 15, ou às vezes vai sair, vai fazer uma atividade física. Depois você volta, você vai ver que você vai estar assim, prontinho, com a mente fresca para você estar estudando. Eu mesma, eu começo a fazer as minhas coisas, posts e tudo mais, e eu acabo entrando num flow naquilo, que chega uma hora que eu começo a cansar. E às vezes você quer terminar as coisas ali, só que tem outras coisas para você fazer. E se você não se policiar, você pode acabar atropelando. Deixa eu dar um exemplo aqui. Tô fazendo um post aqui para postar no Instagram. E daí eu combinei que tal horário eu vou malhar. E aí tá dando o horário de eu ir malhar. E aí eu quero terminar tudo, né, ali. E acaba atropelando. Então, é importante você tá colocando os horários nas coisas, até mesmo para você conseguir se organizar bem e não pular as outras etapas, não pular o que você precisa fazer. Como, por exemplo, isso de malhar. Na hora que vai dando horário, eu posso me atrasar, mas eu não deixo de malhar jamais. Primeiro, porque a mente, ela é igual a criança. A criança, ela aprende ali com o que você tá fazendo, não com o que você tá falando. A criança aprende pelo exemplo. Se você pega e fica assim, não, hoje eu não vou malhar não, tô tão cansada. Aí a mente, então tá. E você não vai. Aí no outro dia ela, não precisa não.
igual a criança que tá absorvendo tudo ali. O que você faz? Já vai pegando o jeito. E aí ela começa a colocar esses obstáculos. E quando você vai perceber, você tá enrolando com a barriga cada vez mais para você malhar. Então algo que eu levo muito a sério é isso. Tal horário eu vou malhar, eu posso ter os atrasos, porque às vezes eu tô num flow ali, mas eu não deixo de malhar por nada. Eu posso me atrasar, mas eu vou. Primeiro, pra minha mente não ficar me boicotando, porque senão ela pensa, então é só colocar um trabalhinho aqui que aí ela não vai malhar, é só isso. E faça a série inteira. Outra coisa também que é muito importante é fazer a sua série inteira. Mesmo que, cara, hoje eu tô um dia que eu não tô muito bem, eu tô muito cansada, eu tô exausta, eu tô com dor. Mulheres, às vezes, com cólica, né? Não sei. Então, às vezes, tá difícil pegar ali um peso, mas aí você faz o seguinte, você faz, só que faz menos tempo. Por exemplo, teve um dia que eu tava muito cansada, exausta. E nos dias, então, imagina, mulheres, pra gente é muito mais difícil, né? Fica mais puxado. E daí eu fiquei assim, eu vou fazer abdominal. Na verdade, eu não queria fazer por nada aquela abdominal. Daí eu fiquei assim, não vou fazer isso não. Porque aí a mente, ela pega, é só ficar com cólica. E aí ela, né, não faz abdominal. Eu fiquei assim, não. Em vez de então eu fazer, por exemplo, 3 de 20, eu vou fazer então 3 de 10, 3 de 12, dependendo. Mas eu faço. Faço um pouco menos, mas faço. Então, assim, a sua mente, ela vai captando tudo isso, sabe? Olha só, um assunto aqui e desembola para outros, né? Mas para você ver como que a mente é interessante. Então, o que foi... estudos mostraram, né? Voltando lá sobre a importância das pausas. Que quando a gente tem essas pausas, esses intervalos, mesmo que eles forem um minutinho, algo que pra mente talvez... Pra gente, pode parecer assim, não é nada. Mas 1 minutinho, 2 minutinhos que você pega pra você e fazer uma outra coisa que não aquela atividade que tá empacada, isso vai trazer um insight depois. Então, os estudos mostraram que as pessoas que faziam as pausas, elas tiveram um aumento na produtividade, elas tiveram mais insights, menos estresse. Porque quando a sua mente está cansada, não adianta você ficar lá batucando. Não vai sair, na verdade você vai ficar ainda mais estressado. Então, pega, levanta. Se o seu trabalho é sentado, nossa, muito importante se alongar. Pega, dá uma alongada nos braços, principalmente se é computador. Nossa, para ter aqueles problemas, né, no pulso, nas ligações, nas articulações, é muito fácil, né? Então, pega, levanta, dá uma alongada, dá uns pulinhos. Gente, os pulinhos, eles parecem uma coisa assim de doido, se alguém para e vê você pulando. Mas ele é muito bom, sabe por quê? Primeiro, a batata aqui da perna, que é a panturrilha, ela é como o nosso segundo coração. Então, olha que importante. E outra coisa, a gente tem o nosso sistema linfático, que ele vai eliminando essas toxinas do nosso corpo. Aí a gente tem um pontinho, na verdade 2 pontinhos, que fica, não vai dar pra mostrar, né? Mas, sabe aqui atrás do joelho, deixa eu começar por isso. Atrás do joelho tem um pontinho do sistema linfático. E também aqui na nossa cintura, aqui perto dos órgãos genitais, dos 2 lados, tem também um ralinho. Então, quando você pula, você está estimulando esses 2 ralinhos. Tanto esse aqui perto da pelvis, quanto o atrás aqui do joelho. Então, e você estimulando eles, estimula a limpeza dessas toxinas do seu corpo, né? Então, olha que coisa básica. Outra coisa também, que eu tinha falado, às vezes você faz um polichinelo, a gente também tem as linfas aqui, ó, debaixo, né? Aqui onde é o seio, né? Nessa região. Aqui, ó, debaixo das axilas, a gente também tem as linfas. Então, fazer polichinelo, além de você estimular ali aquelas linfas atrás do joelho, aqui perto da pelvis e aqui embaixo da axila, vai estar estimulando. E a gente tem aqui também, né?
que poucas pessoas sabem, mas às vezes quando você vai ter uma dor de garganta, você sente aqui as tonsilas doendo, né? Lembrando que aqui é tonsilas, a amígdala é cerebral e a gente tem duas, né, que fica no nosso cérebro. Então aqui é as tonsilas. Então, logo que você vai ter uma garganta inflamada, ela já apita, né? Você já sente aqui aquela dorzinha. Porque aqui também tem linfa, né? Estimula a produção dessa... na verdade, ajudando nessa limpeza do nosso organismo, né? Das toxinas. E depois elas saem, né? Do nosso corpo. Xixi, cocô. Então, olha que importante isso é pra gente estar limpando o nosso organismo. O simples fato de você pegar e fazer um polichinelo ali. Parece tão bobo, né? Tão básico. Mas olha que legal. Olha os benefícios que isso traz pra gente. Então, essas pausas, elas são importantes também porque você vai estar movimentando o teu corpo. Porque a gente foi feito para se movimentar, não fomos feitos para ficar parado, né? Você vê até em hospitais, pessoas que estão lá na UTI, que estão lá anos não, meses, dias, tem gente que tá anos, né? Mas vai alguém para mudar os lençóis da pessoa, para tentar dar uma movimentada de alguma forma, porque o músculo, ele vai atrofiando, então não faz bem nenhum. E fora imagina aí você sentado ou deitado quase que o dia inteiro. Gente, a dor nas costas que isso dá, a dor, nossa, é super desconfortável. Talvez no início, né, ficar sentado, quando você não está acostumado, é legal, né? É bacana. Tranquilo, mas depois de um tempo começa aquela dor na lombar. Começa aquela dor, né, nas pernas, a circulação e tudo mais. Então, é importante a gente lembrar de tirar esse tempinho para levantar, para dar uma alongada, para andar em volta lá do lugar mesmo, de onde você trabalha. É importante isso. Porque para estimular seu sistema linfático, seu sistema circular, para você também não ter dores musculares, então é importante você lembrar de fazer isso. Eu sei que às vezes você está tão imerso ali e esquece, né, de estar fazendo isso. Mas qualquer coisa coloca no despertador, coloca lá. Cara, eu vou tirar aqui, ó, sei lá, entrei no trabalho, tal horário, daqui a 1 hora eu vou colocar pra me lembrar de levantar aqui e dar uma alongada. Então, no início, é isso, é treinar. Até que aquilo vira um hábito, é você ir treinando. Você vai praticando, depois você já vai fazer isso naturalmente. É igual um músculo, né? Pra ele crescer, pra você melhorar, aumentar as cargas, você primeiro tem que começar ali com 5, com 10, depois você aumenta, né? Então, mesma coisa, gente, pra gente desenvolver esse hábito, a gente primeiro tem que começar a colocar ele em prática, pelo menos 21 dias, 28 dias, né? Depois ele vai ficando, a gente vai integrando, vai ficando natural, e aí você, quando perceber, já tá levantando, se alongando e tudo mais. Então, é começar. Então, se precisar, coloca no despertador para você estar lembrando disso, porque é a sua saúde. Se não tiver tempo para cuidar da saúde, você vai depois ter que ter tempo na marra para cuidar dela, porque aí você está doente, né? Ou deslocou alguma coisa, ou deu um mau jeito, ou a articulação não tá legal, né? Então, vamos cuidar da nossa saúde, galera. Deixa eu falar um pouquinho sobre a técnica do Pomodoro. Ela tem, né, como eu falei, o post dela aqui no Instagram do Tal Mãe Tal Filha, que vocês podem estar observando depois. Mas essa técnica do Pomodoro, por que Pomodoro? Porque ela vem do tomate, né? Ele era o seguinte, se eu não me engano, 3 ou 4 ciclos em que a pessoa, ela ficava 25 minutos ali, totalmente naquela atividade, seja o trabalho, seja estudar, e ela depois descansava 5 minutos. Então pensa aí, 3 ciclos, de que aí 25 minutos passa, aí você descansa 5 minutos. Depois outro ciclo, segundo ciclo, 25 minutos numa atividade, estudando,
Depois descansa 5 minutos. Depois outro ciclo, terceiro ciclo, mais 25 minutos depois você descansa. No quarto ciclo, se eu não me engano, o descanso era um pouco maior. Aí era 10, 12 minutos, né? E importante também é ser 5 minutos, nem mais nem menos, né? Porque às vezes a gente, né, entra ali nos 5 minutos, quando vai ver tá dando 10, tá dando meia hora e também não dá. Então, pra gente também ter essa produtividade, o descanso da sua mente, o descanso do seu corpo, movimentar teu corpo, exercitar, alongar e tudo mais, mas depois você pega e volta, né, pro seu afazer. Então, essa técnica do Pomodoro, você pode utilizar ela. Eu vejo que ela dá para ser utilizada no estudo. Porque, por exemplo, às vezes no trabalho, o seu chefe não vai gostar de você a cada 25 minutos e descansar 5. Mas quando você está num trabalho por conta própria, um home office, ou então estudando por conta própria, você tem essa flexibilidade. Então, você pode estar catando ela. Agora, por exemplo, se você trabalha num local, numa uma companhia, né? Então, às vezes, para você estar fazendo esses intervalos a cada 25 minutos, meia hora, não dá. Mas, só de você pegar, às vezes, no momento que você está ali, tentando achar a solução de um problema, e ela não flui de jeito nenhum, lembra, vai pegar 2 minutinhos e faz uma coisa que não tem nada a ver com o que você estava fazendo e se distrai. Você já percebeu que em várias companhias, como o Google, né, as pessoas, elas têm salas de jogos na empresa, de pimbolim, de sinuca, ou então, eu já vi uma que tinha até cama elástica. E eu fiquei assim, genial, gente, olha lá, cama elástica maravilhosa. Você ainda tá fazendo exercício físico, né? Um cardio, né? Que é o coração acelera na hora. Mas tira sua mente daquele problema ali que você não tá achando solução. Então, lembra disso, lembra a importância de você fazer pausas. E não precisam ser pausas longas. Pode ser uma pequena pausa, pode ser 5 minutinhos, 3 minutinhos, isso já vai ajudar. Deixa eu dar algumas dicas até de coisas que eu já fiz no experimento e eu gostaria de partilhar aqui, né? Eu dei, por exemplo, a do assistir quando estava no trabalho e não conseguia pensar em nenhuma solução para um problema ali. Eu fui assistir erros de gravação, porque eu adoro assistir, eu me divirto muito, eu rio mesmo assistindo às vezes os mesmos. Isso é até rapó. O rapó é o espelhamento. Quando você vê pessoas rindo ao seu redor, você já parou para perceber que você começa a rir também? Tá uma pessoa aqui, ó, rindo. Você acabou de chegar no meio de uma conversa. As duas pessoas estão gargalhando, estão falando uma piada que você não tá entendendo nada, porque você acabou de chegar. E elas estão rindo e você fica assim, ó, rindo junto, igual um bobalhado. É rapó, é o espelhamento. Então, olha que super simples e super efetivo. Você assistir uma videocassetada, a pessoa tá ali rindo, gargalhando, e você acaba rindo por espelhamento e também porque, dependendo, é muito engraçado. Ou então você pode assistir videocassetada. Eu amo assistir videocassetada, porque na hora, teve uma vez que eu tava com dor de cabeça e aí eu fiquei assim, qual é a forma de eu estimular a produção da endorfina? O riso. Então eu fiquei assim, então tá bom, então eu vou estimular a produção da endorfina no meu cérebro. Fui assistir videocassetada, mas eu ria. Quando eu fui perceber, eu nem tava mais com dor de cabeça. Então, olha que coisa simples, e às vezes a gente nem percebe a efetividade disso, de tão simples que é. Então, por isso que eu tô até comentando sobre isso. E faz o teste também, eu tô falando até coisas que eu testei. Então faz o teste para você também, para ver se funciona com você. E ver se tem outras ferramentas também. Tem pessoas que às vezes elas param para ter o diálogo umas com as outras. Principalmente as pessoas que têm um perfil extrovertida, elas gostam de estar em contato com outras pessoas. Então, às vezes, tirar ali 5 minutos, 3 minutinhos para ir conversar com alguém, aquilo já tira do foco. Se você tem essas salas de jogos no seu ambiente de trabalho, vai lá, se entrega e tenta desligar mesmo a mente e se concentrar ali no que você está fazendo. E deixa fluir. E aí, uma hora, vem esse insight, vem essa criatividade.
produtividade. Essas pausas, os estudos mostraram que ela trouxe um aumento da produtividade, trouxe um aumento de criatividade, justamente porque te tira daquele problema. E quando você só pensa no problema, ele só cresce, né? Então lembra, o que você bota foco, expande. Então se você tá pensando ali só no problema, primeira coisa, outra dica também, pensa assim, não foca no problema, foca na solução. Mas se até mesmo tiver difícil arrumar uma solução, você tenta se distrair com uma outra coisa. Então, que você foca e expande. Então, se você tá ali fazendo uma atividade que você tá gostando, tá se divertindo, então aquilo expande. E depois, quando você percebe, vem o insight. Vem, às vezes, minutos depois, às vezes vem quando você vai para sua casa, no outro dia, mas vem. Justamente porque você dá aquela relaxada. Se eu não me engano, foi Albert Einstein que ele descobriu alguma coisa que eu também não tô lembrando agora, quando ele tava tomando um banho de banheira. E ele até falou assim, eureka! Então, olha isso. Vem justamente nesses momentos em que você tá relaxado. Então, quando a gente se estressa, cara, não vem nada de bom nisso. Nem mental, nem físico, emocional. Então, lembra da sua saúde. De você priorizar a sua saúde. É muito importante. Quando você estiver vendo que esse estresse está aflorando, lembra de cuidar da sua saúde. Eu sei que às vezes no ambiente de trabalho às vezes é difícil porque os colegas não entendem, o gestor não entende, mas qualquer coisa você pode levar esses estudos. O que mais tem na internet é estudos, são revistas de prestígios, né? Que tem uma fonte confiável que mostra que a importância das pausas e como isso aumenta a produtividade. E se outros não estiverem entendendo, busca fazer isso por você, mesmo que for um curto intervalo, sabe? 1 minuto, 2 minutos. Vou ali no banheiro, vou ali beber água. Só aí já leva uns 2 minutos. Então, dá aquela respirada. Uma outra coisa também, a respiração. Lembra que quando a gente está ansioso, a gente fica com mais concentração de sangue, de oxigênio nos nossos membros superiores, né, nas mãos, e inferiores nas pernas, que é a resposta de luta ou fuga, né? Nos braços para você lutar, ou nas pernas para você fugir. Então você fica com pouca oxigenação de sangue aqui no seu córtex pré-frontal, né? Aqui na sua área que você pensa, na área lógica. Então, quando você está estressado, aqui tem pouca, no cérebro, né? Aqui no córtex tem pouca oxigenação. Então, você respirar vai estar levando oxigênio para o seu córtex pré-frontal. Então, essa é uma outra dica. A importância da respiração vai lá, busca, dá aquela respirada, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, tenta contar, né? Conta de 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, vai fazendo assim gradativo, né? E tenta não, porque tentar diz respeito a falhar, né? Então, faça. Tem até uma frase, acho que é de Lao Tse, gente, me deu um branco agora, que ele... Não é Lao Tse, não, é Star Wars. O Yoda fala assim, ou você faz ou você não faz, não existe tentar. Tentar incita em falhar. Então, ou você faz ou você não faz. Então, vamos até mudar o vocabulário, não vamos falar, vamos tentar. Então, busca, faça a respiração. Lembra da importância dela pro teu corpo, pro teu organismo, pro teu córtex pré-frontal, até para você conseguir pensar melhor. Sabe aquela frase que a gente fala, nossa, eu tava tão estressado, eu tava tão puto da